deve ser valorizada e adequadamente investigada aí pelo médico especialista. Por isso, vamos falar hoje sobre os distúrbios, né, nos jovens. E para isso, eu vou conversar também com o meu amigo Bruno Moura, que ele é médico psiquiatra, especialista também em distúrbio do sono. Se você tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, já aproveita e deixa aí, né, no nosso WhatsApp. Manda áudio, manda a pergunta que você quiser. Vamos deixar aqui o nosso telefone, que é o 981733660. Você já pode também já mandar a tua pergunta a partir de agora. Tá com dificuldade? Seu filho tem dificuldade para dormir? Tem algum transtorno? Sofre alguma coisa? Então, manda pra gente aqui a sua pergunta, tá bom? E aí, Bruno, tudo bom? Marília. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Como vai? E aí, nunca mais eu lhe vi, rapaz? Que coisa Verdade, boa. eu acho que a última vez que a gente se falou foi ainda durante a pandemia e foi mesmo, viu? um período ali de muito estresse. É verdade. Acabou que a gente não conseguiu manter aí um bate-papo como esse, que é tão importante, né? Para que a gente ventile informações interessantes para a população. E hoje em dia a questão do sono é muito importante. O que é que significa o TDAH? Vamos começar com o TDAH. Quais são as características do TDAH? Pois é, interessante já você começar com essa pergunta, porque já é um diagnóstico, né? Uma patologia meio que da moda e relacionada à minha especialidade, que é a medicina do sono. Eu sou psiquiatra especialista em medicina do sono, se confunde muito. Nas crianças, o TDAH, ele pode ser confundido com um problema do sono, que é a apneia do sono. O comum até na idade adulta é que os adultos, eles fiquem sonolentos durante o dia e as crianças, elas fiquem mais excitadas, hiperativas. O TDAH, de fato, é uma patologia, né, uma psicopatologia do neurodesenvolvimento, que a criança, ela apresenta uma hiperatividade e um prejuízo na sua atenção e foco. A queixa, geralmente, ela vem da escola ou dos pais. Qual que é a relação, então, entre esse transtorno, né, do sono e os outros transtornos psiquiátricos? Também tem outros transtornos, que hoje em dia tem transtorno demais até, né? Isso. Eu já ouvi falar em tantos, que eu digo, meu Deus, tem isso, tem isso, tem isso. Isso. A gente fica meio... confunde um pouco, Confunde, né? E são patologias relativamente recentes. Porque se a gente for pensar na medicina do sono, no estudo das doenças do sono, diagnóstico e tratamento, a gente está falando da década de 70. Sim. Se a gente pensar nas patologias mais relacionadas às doenças da psiquiatria da infância, a gente está falando da década de 30. Psiquiatria geral, a gente já pensa antes disso. A questão é que as doenças do sono, elas podem se assemelhar aos transtornos psiquiátricos. Uma pessoa que não dorme bem, por exemplo, a patologia mais comum, tanto no adulto quanto na criança, relacionada ao sono, é de fato a insônia. Uma pessoa que não dorme bem, ela já acorda irritada, desatenta. A gente poderia pensar num TDAH. Existe meio que eu digo uma engrenagem do mal, que se a gente não dorme bem, a gente tem uma probabilidade de ganhar peso. Então, problemas sistêmicos também. Um outro problema do sono pode ser desenvolvido, que é esse transtorno que eu acabei de falar, que é a apneia obstrutiva do sono, que na criança pode cursar também com essa inquietude. Sim. E, claro, vários outros transtornos relacionados à saúde mental, como ansiedade, que aí não dorme bem, se preocupa pelo fato de não estar dormindo bem. Ao longo do tempo pode se deprimir também, e se tem uma genética favorável a um transtorno até mais grave, como, por exemplo, uma esquizofrenia, que é um transtorno psicótico, um transtorno afetivo bipolar, pode também eclodir uma doença como essa. Quais são os principais sintomas, assim, os principais transtornos mentais hoje na infância, na adolescência? E quais são as causas desses transtornos? Quais são os principais mesmo? O que é que está mais em evidência? Na psiquiatria, a gente sempre fala de um modelo de átese e estresse. Existe uma predisposição genética e o ambiente favorece ao desenvolvimento da doença. Na infância e adolescência, nós vamos pensar mais nos transtornos disruptivos, que são transtornos de conduta, que é quando a criança viola o direito dos colegas, tem uma tendência a mentiras, entende? Às vezes é uma criança mais agressiva. De fato, é um transtorno que é difícil para os familiares. A criança muitas vezes nem percebe, né, aquele mal-estar que está gerando, mas o ambiente ele fica bem conturbado, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente familiar. Transtorno opositor desafiador, que é quando a criança ela se opõe e desafia as figuras de autoridade. Ela respeita os seus coleguinhas, às vezes, né, muitas vezes não agride os seus coleguinhas. Mas na hora que uma figura de autoridade impõe uma regra, ela sempre
vai de encontro a essa regra e apresenta uma instabilidade emocional grande. TDAH, que é como nós falamos há pouco também, muitas vezes a criança não vai bem na escola, não consegue interagir bem porque é uma criança muito inquieta. E o que a gente tem que pensar nesses transtornos é que existe um período de tempo na psiquiatria, geralmente são 6 meses, a criança apresentando um transtorno, ou mesmo transtorno como o autismo, o retardo mental, né, a deficiência intelectual. Existe um período, geralmente são 6 meses, e essas alterações que ocorrem devem ocorrer no ambiente familiar e na escola, que é o universo infantil. Quando ocorre só em casa, é porque existe um problema de fato em casa. Se existe um problema só na escola, provavelmente o problema está na escola. Então é importante que o profissional esteja atento para isso, se de fato existe no universo da criança. Agora, assim, às vezes, né, tipo, as crianças, elas presenciam muitas coisas em casa. Isso pode causar ou gerar algum transtorno mais na frente, tipo, na adolescência e até na fase adulta? Sim, como eu falei há pouco. Às vezes, né, a confusão em casa, briga, às vezes até transtorno mesmo, né, dos pais, né, que também sofrem de alguma coisa. Às vezes tem pais que sofrem de algum problema, né? E aí, às vezes, acarreta, né, tudo para aquela criança que já está vendo desde pequenininho, né, o que está acontecendo em casa. Isso também pode desenvolver. Sim, e nesse momento, né, na entrevista, geralmente nós conversamos primeiro com os pais para saber se há algum desajuste, né, desde quando a criança apresenta aquela alteração de sono ou mesmo uma alteração emocional, um problema cognitivo na atenção, uma queda de rendimento, para que a gente comece a ir fazendo essas associações, né? Se desde aquele momento que se iniciou, né, uma briga, digamos, entre o casal e a criança tem visto aquilo, se a partir dali começou a haver aquela queda de rendimento, e quando a gente pede também um relatório da escola e é compatível com esse momento. Mas como eu falei há pouco também, como o modelo é de atos e estresse, existe também a genética. Às vezes algum, né, dos familiares já apresenta algum transtorno mental e a gente já começa a perceber que se assemelha àquele transtorno do seu familiar. Tem pessoas que têm toque, tem pessoas que têm... Hoje em dia tem tanta coisa que a pessoa faz... Todo mundo deve ter algum problema. A gente faz assim, né? A gente já fala assim, será que eu tenho um problema? Aí o outro faz, será que eu tenho também? Que eu tenho toque, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu tenho umas manias, eu tenho uns tiques, né? Eu tenho uma mania que eu não consigo me controlar. Será que isso deve ser algum tipo de transtorno? Pode ser essas coisas. E isso é interessante você falar, para que a população entenda. Muitas pessoas pensam dessa forma e muitas vezes procuram um profissional em busca de um diagnóstico, né? de uma avaliação, que acha que tem alguma coisa errada. Na psiquiatria, ou mesmo na medicina do sono, a palavra-chave é o prejuízo funcional. Se a pessoa é disfuncional, por exemplo, falando em toque, se a pessoa apresenta obsessões, que são pensamentos, imagens que vêm à mente, você perde o poder, né, sobre o seu pensamento. Então, essas questões, elas ocorrem de forma intrusiva na sua mente. E isso começa a fazer com que você perca tempo durante o dia. A literatura fala que o indivíduo deva perder pelo menos 1 hora. E ao longo de um tempo também. Na psiquiatria é sempre um tempo mais longitudinal. Então, se é disfuncional, realmente você não consegue conduzir bem sua vida. Para a medicina do sono, se você percebe que o seu sono não lhe revigora, durante o dia você tem que dormir, né, tá ficando muito irritado, sonolento, então é a hora de procurar um profissional. Porque existe também pessoas que dormem muito, tem pessoas que não dormem nada, né? Crianças, principalmente. Eu até um dia trouxe uma pessoa aqui que ela falou sobre essa questão do sono, essa terapia do sono, enfim, em bebês. Porque tem mães que às vezes não conseguem colocar os filhos para dormir por muito tempo. Eles dormem, sei lá, meia horinha acorda, 1 horinha acorda, não consegue dormir, né, aquele soninho. E essa senhora, ela ajuda as mães, né, a como os filhos dormirem um pouco mais. Às vezes, não sei se é questão do agitamento. A gente tem que entender que após ali o nascimento, a criança ali no primeiro mês, ela chega a dormir cerca de 16 horas por dia.
Isso. Mais cortado. Né? Isso, o sono é polifásico, noite e dia, mas existe muita necessidade de sono. Sim. A partir do 3º mês, a criança começa a se aproximar mais do sono do adulto. Começa a dormir mais à noite, mas precisa de necessidades ainda de sonecas ao longo do dia. Certo. Do 2º ano, a criança começa a ter uma cesta ao longo do dia e o sono mais presente ao longo da noite. A partir só do 6º ano é que se assemelha ao sono do adulto. O problema é que na infância existe uma insônia, que é chamada insônia comportamental da infância, onde existem 2 subgrupos. A falta de limites, os pais não impõem limites na criança, entendeu? E às vezes já ocorre isso até ao longo do dia, a oposição às figuras de autoridade. Então é aquela criança que quer ficar exposta à luz ali ao longo da noite, a um som alto, quer fazer uma atividade mais vigorosa à noite, e isso começa a impactar o sono da criança e impactar o sono dos familiares. E uma falha também na associação. Por exemplo, a criança necessita da presença do cuidador. Sim. E acorda ao longo da noite e necessita ainda, né, de um embalo, né, de uma canção, de uma história ao longo da noite, que seja contada. E isso também vai impactando o sono, né, dos familiares. Então, na verdade, o trabalho que tem que ser feito é isso, é desacelerar essa criança, diminuir a luminosidade, diminuir o som. A melatonina, ela é adequada para dar à criança todos os dias? Criança, só dorme se tomar melatonina. A gente, quando fala de criança, a gente sempre vai pensar em não utilizar medicamentos. Nenhum tipo de substância, entendeu? A melatonina é um suplemento alimentar, mas se a gente trabalhar, como nós sabemos que a maior parte dessas crianças tem um problema relacionado a um comportamento inadequado, então a gente vai trabalhar como se trabalhasse com um adulto, a higiene do sono. Mas como ela não consegue manter o passo a passo, então são os pais que vão tomar a frente. Sim. Tem criança que dorme muito tarde, acorda muito tarde. Isso é bom. Quantas horas a criança ela tem que dormir, pelo menos, também, para manter um soninho legal? Tem criança que dorme 1 hora, 2 horas da manhã. Isso. Né? Dorme tarde, muito tarde mesmo. Pronto. E de manhã, para acordar, é bem difícil. Esse é um outro problema, que é o atraso da fase do sono. Isso é comum realmente nos adolescentes. Mais comum até nos adolescentes. Também, isso. Só que acaba alterando o seu ritmo biológico de sono-vigília. Ele passa a dormir mais tarde e acorda mais tarde. Nós, de fato, fomos projetados para dormir à noite. Se isso começa a ocorrer, e com frequência, então começa a haver um impacto na qualidade do sono. Principalmente se essa criança e adolescente necessita acordar cedo para ir para a escola. Aí é que ocorre uma irritabilidade ainda maior, né? A gente fala da aborrecência. Na adolescência, eles têm uma necessidade maior de sono pela explosão hormonal que ocorre. Então, essa é uma fase crítica até. Deve-se dormir mais cedo para acordar mais cedo para poder ir para a aula. E é comum também a gente ouvir relatos de professores que as crianças ou adolescentes estão dormindo em sala de aula. Então, assim, deve-se haver... Não dorme direito à noite e no outro dia existe não rende um impacto, direito. não vai render. Não rende direito. E aí esse trabalho, entendeu? De limites, de retirar os dispositivos eletrônicos, porque os dispositivos eletrônicos, eles têm uma tela, que é a tela de LED, aquela tela, ela suprime praticamente a liberação de melatonina. Nós já produzimos melatonina. Isso a partir da nossa alimentação, uma alimentação rica em triptofano. Então, assim, basta a exclusão da luz. Então, deve-se desenvolver hábitos para que a criança e o adolescente passem a dormir melhor. De fato, hoje até os adultos já têm dificuldade, né, de fazerem isso, e as crianças se espelham muitas vezes no comportamento dos adultos. Às vezes os adultos ficam até 1 hora da manhã, 2 ali, ó, no celular, olhando coisa, ou brincando, ou jogando, sei lá, de repente. E isso realmente tira o sono. Eu não consigo dormir com luz nenhuma, né? Olha, eu não consigo dormir com nem barulho, nem com luz. Então tem que estar tudo escuro, sem luz, nem luz do celular. Se alguém tiver com... Olha, se meu marido tiver com a luz do celular ligada, eu já fico assim, bora, desliga aí, pelo amor de Deus, eu quero dormir. Aí ele faz, vira pro outro lado. Só que é aquele negócio, né? Você tá ali,
querendo dormir aquele escurinho. Mesmo que a pessoa vire pro outro lado, sabe que ali tem uma luz, sei lá. Acho que, né, a gente fica na imaginação. Não consegue dormir, eu não consigo dormir, só consigo dormir no escuro. Claridade não dá. Barulho também não consigo dormir com barulho o tempo todo, a não ser que seja um sono muito grande. Se tiver um sono muito grande, aí você apaga, porque o sono é uma coisa muito E é como você está complicada. falando, Marília, porque o contrário acontece também. Às vezes as pessoas me perguntam se dormir vendo televisão, ouvindo música, se existe algum problema. Existe o problema para quem de fato não está dormindo. A literatura fala que vai gerar um prejuízo. Por quê? Porque está exposto à luz, não vai liberar melatonina, porque está ouvindo um ruído, o cérebro está captando uma mudança de timbre. Então, isso também vai excitar o sistema nervoso central. Mas existem pessoas que dormem bem, vendo TV, ouvindo música. Para essas pessoas, não há problema. Não há problema. É tranquilo mesmo. Existe uma individualização. Minha mãe passa a noite todinha, se a pessoa for lá desligar, mãe, tá dormindo, mulher, oxe, acorda. Ou acorda pra assistir ou desliga, né? Mas fica lá, adormece, e de boa, e ronca, eita, se ela estiver escutando. Enfim, mas assim, entendeu? Tem gente que consegue, tem gente que já não consegue, não. Como eu gosto de dormir no escurinho, no silêncio, E vou aproveitar o gancho para falar, porque existe uma falácia de que quem ronca dorme bem. Ah, sim. Quem ronca dorme bem, será? Na verdade, isso não ocorre. O ronco já demonstra que o ar passa com dificuldade na via aérea. E se essa pessoa que ronca acorda cansada, irritada, se o humor já se sente deprimida, né, um humor rebaixado, é a hora também de procurar ajuda. Na medicina do sono... A apneia do sono, né? Também a apneia do sono, justamente, porque aí existem pausas respiratórias, que é como eu te falei, o sono deve restaurar o indivíduo. Uma questão é você ir para a cama e ter dificuldade para iniciar ou consolidar o sono. É uma matemática, no outro dia você realmente vai estar mal. Outro ponto é você ir para a cama, achar que passou a noite toda dormindo e no outro dia você cansada, irritada, sonolenta. Tem alguma coisa errada aí também. Com certeza. Às vezes tem gente que dorme a noite toda, no outro dia dorme de novo, parece que não matou o sono, vai dormir. Tem gente que dorme assim, né? Acorda e ainda tá com sono, não sei como é isso não, mas enfim, não entendo direito esse negócio, mas tô com sono, dorme e assim vai, sabe? E se der uma cama, dorme. É uma coisa assim bem... Mas existem pessoas, por terem apneia, elas têm essa sensação de um sono inesgotável. Existe porque forma sempre de estão dormir cansados. melhor? Porque a apneia do sono, na verdade, ocorre despertares, microdespertares. A pessoa desperta para respirar, mas ela não tem consciência que despertou. Então isso vai fragmentando o sono a noite toda. No dia seguinte ela está cansada. Isso. Então qualquer oportunidade que é dada de repouso, ela dorme com facilidade. Inclusive tem gente que vai até o consultório e fala que não tem problema com sono. Mas quando a gente vai checando as informações, fazendo uma busca ativa, a gente começa a perceber que o cônjuge fala que ronca, que já percebeu que às vezes é como se ela ou ele se engasgassem e que ele tenha esse favorecimento ao sono ao longo do dia. Existe mesmo. Gente, é verdade, viu? Eita, quero agradecer a você, Bruno, por ter vindo aqui, né, participar do nosso programa. Volte mais vezes pra gente debater outros assuntos. E quem quiser procurar Bruno, procura como? Tem Instagram aí? Deixa o Instagram aí, alguma rede social? Como é que faz pra te procurar, caso tenha algum problema de sono? Meu Instagram é doutor.bruno.m.lacerda. E eu atuo aqui em um serviço que chama Instituto Sono e Mente, João Pessoa, Natal e Recife. Nós temos unidades lá. Tá aí, gente. Então, quem tiver com problema, dificuldade para dormir, algum problema, né, de sono, então corre, vai lá se consultar com o doutor Bruno, que eu tenho certeza que vai melhorar aí bastante o seu sono, tá bom? Obrigada, viu, Bruno? Obrigado, Marília. Olha só, gente.